Há versos na Bíblia que são tão famosos e ao mesmo tempo tão inacessíveis, não é? Há um texto, um verso famoso do apóstolo Paulo que diz: irai-vos e não pequeis, né? Efésios 4, 26. Agora nós nos perguntamos, isso é mesmo possível? Não se a ira perfeita, não é, e sem pecado for o requisito, uma vez que o pecado infecta tudo o que nós pensamos, dizemos e fazemos. Mas não é o que Paulo tinha em mente aqui, uma ira perfeita e sem pecado, quando ele citou o rei Davi no Salmo 4, verso 4, aqui na sua carta aos Efésios, né? O que Paulo quer dizer é que nem toda a ira que os cristãos experimentam tem suas raízes, não é, no solo orgulhoso e egoísta da nossa natureza pecaminosa. Existe, existe um tipo de ira que vem da nossa natureza regenerada, dirigida pelo Espírito Santo, mesmo que seja inevitavelmente contaminada por nosso pecado interior ao passar pelos filtros defeituosos de nossas mentes e bocas. E porque o Espírito Santo, por meio de Davi e Paulo, nos instrui a ficar irados, não é? Isso significa que algumas coisas devem nos deixar irados, justamente, devem nos deixar zangados, justamente. Então, como é a ira, não é, justa em um coração regenerado, em um cristão, em um verdadeiro cristão? Nós temos que pensar o que é a ira justa. Então, primeiro, precisamos dessa definição. A ira justa é ficar com ira do que deixa Deus irado, não é? É ficar com raiva do que deixa Deus irado, é ficar zangado com o que deixa Deus irado. Então, a ira justa é a ordem correta das palavras, exatamente, porque Deus não está fundamentalmente irado, não é? Não é algo que ele está fundamentalmente, ele é fundamentalmente justo e fundamentalmente santo. Então a ira de Deus é um subproduto, eu diria, da sua justiça, da sua santidade, não é? Então, a justiça de Deus é estar perfeitamente certo em todos os seus caminhos, em todas as suas perfeições, em suas perfeições múltiplas, operando juntas em proporção, consistência e harmonia perfeitas, não é? Então Deus é a própria definição e padrão da bondade, como Marcos 10, 18 diz, não é? Ele mesmo é o padrão. O que Deus diz, Hebreus 6,5 diz, e o que Deus faz, é o que Miqueias 6,8 diz, são bons porque são totalmente justos. Todos os atos de Deus, todo o ser de Deus, como o Salmo 19, verso 9 diz. Então, eles representam perfeitamente a perfeição abrangente de Deus. Então, o que deixa Deus irado é a perversão da sua bondade. É o desvio do que ele corrigiu. Então, Deus chama essa perversão de mal. O mal, ele distorce, desfigura a glória de Deus, vandalizando o que é mais valioso e profanando o que é mais santo, mais sagrado. Então, o mal, ele envenena e distorce a realidade, resultando na destruição da alegria para cada criatura que ele invade, não é? Que acolhe, que abraça o mal, a perversão, ao invés do bem de Deus, do fluir da sua glória, da sua beleza. Então a justiça de Deus exige sua ira por causa de tal perversão destrutiva e que ele faça justiça proporcional
contra qualquer ser que comete esse mal. Não é? Portanto, nossa ira, ela é justa quando nos irritamos, não é? Quando ficamos irados com o mal que profana a santidade de Deus e perverte sua bondade e tende a ofuscar a sua glória. Então, assim nós sabemos o que é a ira pecaminosa. Não é? Os humanos, sendo maus, como Lucas 11, verso 13 diz, não são caracterizados por uma ira justa, mas por uma ira pecaminosa. É isso que caracteriza um homem. Nós, cristãos, muitas das vezes estamos incluídos. Não é? A Bíblia diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a ira do homem está mais preocupada com o homem do que com Deus. Não é? Essa é a realidade, como Tiago 1,20 diz. Eu quase não preciso fazer e firmar esse ponto, porque você sabe exatamente o que eu quero dizer. Nós temos a tendência, não é, de ficar mais zangados com o nosso orgulho desprezado do que com o desprezo da glória de Deus. Nós temos a tendência de ficar mais irados, zangados, com raiva, com um pequeno inconveniente na nossa vida do que com uma grave injustiça. Então, frequentemente, ficamos irados ou com raiva de uma forma hipócrita, como o irmão mais velho, por causa do seu irmão pródigo, como Lucas nos conta, né, em Lucas 15, 28. Ou com uma raiva egoísta, como Jonas, por causa da morte de uma planta, sem se importar com o bem-estar de 120 mil pessoas que estavam perdidas em Nínive, como está em Jonas 4, né, a partir do verso 9. E ficamos mais irados com o crime do que com o pecado, porque o crime é pecado, mas o crime nos irrita e ira mais porque o crime é cometido contra o homem, mas o pecado é cometido contra Deus. Então, mais facilmente nós nos irritamos contra o crime do que contra o pecado. Isso quer dizer que quando nós nos irritamos contra o crime, não é por causa de Deus, não é porque é pecado, mas porque crime é cometido contra outro homem. Então, a ira enraizada em nossa natureza pecaminosa produz o quê? Produz brigas, ciúme, hostilidade, calúnia, fofoca, presunção, desordem. É o que Paulo diz para a igreja dos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 20. Produz inimizade, contenda, acessos de raiva, rivalidades, dissensões, divisões. Gálatas 5, 20. A ira pecaminosa é tão comum em nós que devemos ser regularmente lembrados de novo e de novo de colocar de lado a ira e a contenda e a malícia, como Paulo fala com os Colossenses, em Colossenses 3, verso 8. E que todo aquele que estiver com ira do seu irmão estará sujeito a julgamento. É o que Jesus diz em Mateus 5, 22. Então, a ira justa não se parece com a raiva pecaminosa, porque a ira justa e piedosa, ela é governada e dirigida por amor. Não é? Deus é justo, mas também é amor, como está em 1 João 4, 8. E o amor é paciente, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 4. É por isso que Deus se descreve repetidamente nas Escrituras como misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em amor, constante em fidelidade. Êxodo 34, a gente pode ver isso em Números 14, Neemias 9, no Salmo 86, 103, no Salmo 145, em Joel 2, em Jonas 4, em Naum 1, e nós podemos ficar citando textos. Deus se alegra em dizer que Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Deus demora a se irar, ou melhor dizendo, né, em derramar a sua ira. O cálice da ira dele está enchendo, mas ele é paciente em derramar. Então Deus vai trazer o seu julgamento justo para e sobre a culpa, né, de todo o impenitente, como diz Êxodo 34, verso 7. Mas ele não aflige
do seu coração, como está em Lamentações 3:33. A alegria dele está na sua justiça, na sua glória, e não na aflição. E ele se move então com uma lentidão certa, misericordiosa e amorosa. Se você deseja ver emulado corretamente a ira governada pelo amor, não é? A ira governada pelo amor em ação, olhe para Jesus. Jesus sabia que o dia do julgamento estava chegando. E quando ele viria à terra como o rei dos reis, e a Bíblia diz que ele mesmo, Jesus, pisaria ou pisará seus inimigos no lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Apocalipse 19:15. Mas ele sabia disso. Mas muito antes de trazer o julgamento assim, ele veio para trazer a salvação aos seus inimigos, como está em João 12:47, Romanos 5:8. E quando ele veio para salvar, ele raramente expressou ira, não é? Mesmo que, como um Deus santo, a ira contra o pecado estivesse lá, contra todo o pecado o tempo todo, não é? E aqueles que andam mais próximos de Jesus também são marcados por essa notável paciência com os pecadores. Eles também são rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, como diz Tiago 1, verso 19. Eles ficam com ira, mas como Jesus, sua ira, eles ficam irados, mas como Jesus, sua ira está misturada com tristeza, como está em Marcos 3:5. Ocasionalmente, eles viram a mesa no templo, como Jesus fez em João 2:15, mas também eles choram por causa de Jerusalém, como está em Lucas 13:34. Essas coisas estão sempre juntas, né? Estar com ira, estar irado e não pecar requer o discernimento da prática constante, como Hebreus 5:14 diz, porque muito da nossa ira, raiva, está enraizada em nossa natureza pecaminosa e egoísta. E se sofremos sob a tirania de uma pessoa com ira pecaminosa, emocionalmente pode ser muito difícil distinguir em nós entre a ira pecaminosa e a ira justa. Mas porque é algo para o qual Deus nos chama, nós devemos nos debruçar sobre isso. Então, como é a ira justa em nós, não é, num cristão? A ira dos justos é despertada pelo mal que profana a santidade de Deus e perverte a sua bondade. Cada vez mais nos tornamos muito angustiados com a conduta sensual dos ímpios, como a palavra de Deus diz, e vemos suas perversidades atormentadoras, 2 Pedro 2:7 e 8. Então, cada vez mais nos importamos mais com a reputação de Deus do que com a nossa, sabe? Onde quer que nos falte isso, é onde devemos enfocar nosso arrependimento, orações e meditação bíblica. A ira da justiça, a ira justa, primeiro vê as toras em nossos próprios olhos, como Jesus diz em Mateus 7:5, e nos sentimos humilhados, tristes e irados por nossa própria perversão da bondade de Deus e não mostrar a sua glória, e nos arrependemos antes de nos dirigirmos ao cisco no olho de qualquer outra pessoa. A ira justa, ela é entristecida, não apenas enfurecida pelo mal, mas entristecida pelo mal. Jesus, ele empurrou a mesa no templo, as mesas dos cambistas, mas ele estava profundamente entristecido pelo pecado que tornou isso necessário, como a gente vê em Mateus 23:37. A ira sem lágrimas por causa do mal, muitas vezes é uma evidência de falta de amor em nós, mesmo quando está sendo derramada por algo correto. Então, a ira justa, ela é governada pelo amor de Deus.
e pelo amor a Deus. E, portanto, ela é lenta para se expressar, permitindo que atos de amor redentores sejam praticados primeiro, se possível. Nós queremos que a misericórdia triunfe sobre o juízo sobre os outros, como Tiago 2,13 diz para nós. Porque nós lembramos da misericórdia de Jesus para conosco, que ele veio carregando uma cruz antes de vir carregando uma espada. Então a ira justa age rapidamente, às vezes, não é? Quando necessário. Algumas formas de mal exigem que falemos e venhamos a agir com rapidez. A matança de crianças não nascidas, a injustiça, não é? Atingindo os desfavorecidos, os que não podem se defender, o abuso emocional, físico e sexual, o tráfico sexual, a escravidão humana, adultério, perseguição e outros males exigem resgate urgente e imediato, muitas vezes, como diz Provérbios 24:11. Nunca ficaremos perfeitamente irados nesta era, mas podemos crescer na graça da ira justa, não é? Deus quer que façamos isso. É parte de sermos conformados à imagem de Cristo, como está em Romanos 8:29. Então, Jesus diz para nós: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. E um desses mandamentos bíblicos é este: irai-vos e não pequeis. Então nós buscamos nisso expressar o coração de Cristo e glorificar a Deus. Amém, querido? Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.